Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre a cultura grega. Para começarmos o nosso tema, afirmamos que na Grécia Antiga a concepção de vida pública e de vida privada era bem diferente da nossa. Para os gregos, alguém dizer que queria preservar sua privacidade era algo não só inconcebível quanto estranho e até mesmo algo ridículo. É correto dizer que na Antiguidade Clássica não havia um individualismo e uma privacidade do tipo moderno, o que não quer dizer que não houvesse distinção entre o público e privado. Na Grécia Antiga havia uma distinção clara e particular sobre a vida pública e a vida privada. A vida pública era essencial, até mesmo para a definição da própria identidade das pessoas. A polis era o elemento central, e o próprio ser humano era definido como aquele que vive na polis, na cidade. Aristóteles, o filósofo grego, dizia que o homem é um animal político, lembra? E a polis era o centro da civilização grega, e seus habitantes eram chamados de politai, aqueles que vivem na polis. Mesmo embora nem todos os habitantes fossem juridicamente considerados cidadãos. A vida em sociedade implicava a participação nos assuntos da cidade, a politeia, termo que significa basicamente assuntos da cidade, constituição, ou seja, aquilo que se refere à vida na cidade. Os homens acabavam por se dedicar pouco à vida familiar, um assunto mais próprio das mulheres. A vida pública compreendia a participação nas assembleias, nos festivais e no exército. Os camponeses também eram soldados, trabalhando a terra na maior parte do ano e indo à guerra no verão. As mulheres e as crianças não eram cidadãos e, nesse sentido, não faziam parte da vida política. Tampouco participavam dela os escravos estrangeiros residentes na cidade, como você já viu na aula passada. Já as famílias mais ricas, os grandes proprietários ou grandes comerciantes, viviam com muita sofisticação. Promoviam banquetes, chamados de simpósia, com muita comida, vinho, declamações e discussões filosóficas. O centro da vida da elite estava na casa, no oikos. No entanto, os homens bem-nascidos viviam, antes de tudo, para a vida pública, para o chamado ócio. É preciso ressaltar aqui que esse ócio nada tem a ver com o conceito de ócio que surgiu no século XVIII, no início da industrialização, quando artesãos e camponeses se tornaram trabalhadores assalariados e seu tempo livre passou a ser considerado improdutivo para os seus patrões. Para evitar supostos malefícios dessa ociosidade tidas pelos empregadores como vagabundagem, surgiu a ideia da ociosidade como tempo perdido. Porém, o ócio entre os gregos era um conceito de origem aristocrática, que implicava a liberdade, a euletéria, que advém da não necessidade de trabalhar em ofícios manuais. Essa liberdade era o requisito para a participação na vida pública e para o trabalho intelectual, para a dedicação e discussões estimulantes e filosóficas. A vida privada, contudo, existia, apesar de ser considerada como menos importante do que a vida pública. A maneira de se ver as fases da vida, a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade e a velhice, varia muito conforme as sociedades e as épocas. Na Grécia, em todas as fases da vida, havia muitas diferenças entre homens e mulheres, desde o nascimento, quando apenas os meninos eram apresentados à frátria, o conjunto de familiares. As crianças podiam ser recusadas pelos pais e abandonadas sem sanções legais. As casas da elite eram divididas em duas partes, a masculina e a feminina. As meninas tinham pouco contato com os meninos depois da primeira infância, como mandava a boa educação. Tinham brinquedos que se referiam à vida que teriam na idade adulta, basicamente brinquedos que remetiam às suas funções de mães e donas de casa, dedicadas à costura de lã, ao cuidado dos filhos e ao comando dos escravos domésticos. As meninas mais ricas aprendiam também música e dança. Os meninos brincavam de vários jogos, geralmente ligados a lutas. Já rapazes começavam treinamento para o serviço militar. A caça era um treinamento para a guerra, assim como as competições esportivas de que participavam. A educação dos rapazes consistia no conhecimento das letras, da poesia, da retórica, e se desejassem, podiam continuar sua instrução com os estudos da filosofia. Na época áurea de Atenas, por exemplo, o ensino era obrigatório para os futuros cidadãos. Os meninos começavam aprendendo boas maneiras com os pedagogos e depois a ler, escrever, contar e cantar acompanhados da lira, além de participarem dos esportes.
Dos 14 aos 18 anos, sua educação consistia principalmente em exercícios físicos, preparando-os para prestar o serviço militar dos 18 aos 20 anos. O principal objetivo da educação ateniense, então, era a formação dos seus cidadãos capazes de defender a cidade e cuidar dos assuntos públicos, indivíduos que participassem de competições atléticas e musicais e que soubessem falar em público, expondo suas ideias com clareza. O usufruto da cultura ateniense, o teatro, arte, música, espetáculos, festas e cultos públicos, debates políticos e tudo isso não era restrito às elites. Os cidadãos mais pobres tinham acesso a tudo isso, se bem que mais limitadamente como espectadores. Quanto à vida familiar, percebemos que o casamento de pobres e de ricos eram bastante diferentes. Os camponeses e artesãos que tinham de trabalhar para sobreviver casavam-se muito cedo. Já os homens ricos casavam-se mais tarde. Entre estes, o casamento era considerado uma aliança entre famílias, sendo acertado entre o pai da noiva e o noivo ou seu pai. O noivo era frequentemente mais velho do que a noiva. Os homens casavam-se perto dos 30 anos e as mulheres em torno dos seus 15 anos. Entre os mais pobres, ao que tudo indica, o casamento era menos formal. A diferença de idade entre os cônjuges era menor ou inexistente e a mulher não era confinada. Acredita-se que entre as classes mais pobres era a própria mulher que decidia sobre o seu casamento e não o seu pai. A mulher passava a fazer parte da família do marido e a descendência era marcada pelo lado paterno, em uma relação patrilinear, ou seja, centrada nos antepassados paternos. O casamento para a elite visava a transmissão da herança e por isso esperava-se que da união resultassem filhos, os herdeiros, e a esterilidade da mulher justificava o divórcio. Os gregos acreditavam que o sêmen encontrava na mulher apenas um terreno para se desenvolver. Esperma em grego quer dizer semente. E por analogia com o que se passa na agricultura, consideravam que a mulher era a terra, que era fertilizada pelas sementes do marido. Se a mulher não produzisse filhos, era necessariamente uma falha dela, e o marido podia divorciar-se legalmente. Embora os maridos fossem, em geral, muito mais velhos que as mulheres e corressem muitos riscos de morrerem na guerra, não havia um descompasso muito grande entre as populações masculina e feminina. As mulheres morriam com frequência no trabalho de parto. Os homens costumavam então a se casar muitas vezes. Percebe-se por tudo isso que as mulheres e homens viviam muito distantes uns dos outros. O casamento não era como nós tendemos a considerar atualmente uma relação afetiva, e sim uma relação familiar e política que visava a geração de filhos legítimos para a polis. Afeto e sexualidade passavam longe do casamento. Vamos parar então para considerar esse segundo termo, a sexualidade. Hoje em dia falamos e ouvimos muito essa palavra, mas sexualidade é uma noção criada modernamente, referindo-se a um modo como se expressam as relações entre os sexos e seus desejos. E nesse campo, os gregos também eram bem distintos de nós. As relações entre seres humanos, não importando quais sejam, não existem fora de sua cultura. No campo da sexualidade dá-se o mesmo. Por exemplo, não estamos mais habituados a casamentos arranjados, nem a poligamia institucional, mas outras sociedades atuais fazem uso deles. Na elite grega, os casamentos eram arranjados e não corriam por amor, tal como os concebemos hoje. A própria ideia de beleza feminina era completamente diferente da nossa. Em primeiro lugar, os homens procuravam nas mulheres a perfeição física, isso é, a ausência de defeitos, e em seguida uma robustez que garantisse bons partos. Uma pele muito clara também era desejada, significando que a mulher ficava reclusa no gineceu, em casa, e não se expondo ao sol. Na escolha do futuro marido de suas filhas, os pais valorizavam a força física, a coragem e o status social do genro. Mas para a imensa maioria da população, o casamento, mais do que uma união de famílias e propriedades, era uma maneira de conseguir sobreviver trabalhando em conjunto. Na sociedade ateniense, o espaço privado estava ligado à individualidade e à vida doméstica. A casa era um espaço partilhado apenas pelos familiares. Havia então uma bipolaridade forjada pela ideologia masculina ateniense. Certamente, como em todo discurso ideológico, havia uma distância entre o discurso e a prática social. Na elite, então, podemos dizer que o sistema familiar era patriarcal e fortemente limitador da liberdade das mulheres.
Um de seus traços mais marcantes era a relativa separação entre o mundo privado feminino e o mundo público masculino. Um bom exemplo dessa falta de socialização entre as mulheres e homens é o próprio casamento, visto que os noivos raramente chegavam a se conhecer antes de sua realização. Já antes do uso da escrita alfabética na sociedade homérica, existia entre os gregos o conceito de amor nobre, o amor entre homens. Na religião grega, os deuses também mantinham relações homoeróticas, como Zeus e Ganimedes, Zéfiro e Jacinto, entre outros. Havia então relações amorosas lícitas e comuns entre homens, sem que houvesse qualquer problema nisso, que se origina na tradição judaico-cristã. Esses homens não eram classificados em outra categoria como se faz hoje em dia, pois não havia a ideia de homossexualidade. Esse tipo de comportamento era generalizado entre os gregos, sendo a regra e não a exceção. Por isso mesmo, os romanos definirão o amor entre homens como amor à grega. E esses amantes masculinos não deixavam de se relacionar com mulheres. Antes do casamento, mantinham relações com as hetairas, as companheiras de banquete, que obviamente não eram suas esposas legítimas. Nesses banquetes, como eu já disse, comia-se, bebia-se, conversava-se, filosofava-se, mas havia também relações sexuais, que envolviam tanto homens entre si, como com as hetairas. Os casados, mesmo que tivessem amantes masculinos, não deixavam de se preocupar com a reprodução da família, pois o casamento não envolvia relações de amor. Eram comuns ainda relações sexuais com escravos da casa, homens ou mulheres. Havia então na Grécia Antiga diversos tipos de relações amorosas e sexuais concomitantes e socialmente bem aceitas. Os gregos, enfim, não pareciam sentir culpa nem encaravam o sexo como algo cientificamente analisável. Para eles era algo ligado à physis, portanto, às forças divinas. As relações amorosas eram designadas em geral pelo nome de afrodisia, que significava aquilo que está sob o domínio de Afrodite, uma das deusas mais poderosas do panteão grego. Havia, porém, críticas a dois tipos de comportamento sexual, ambos gerados pelo descontrole. Deixar-se levar pelos desejos sexuais, caso isso implicasse em atitudes consideradas pouco apropriadas, como uma paixão desmedida, era condenado pela sociedade. Nesse caso, a reprovação podia cair sobre o amor entre homens e mulheres também, mas esse caso era mais raro, dado o afastamento entre os dois sexos. Um segundo moralmente condenável era o descontrole que levava no homem a modos efeminados considerados falta de moderação. Onde está Péricles? Ele nunca aparece nas próprias festas. Falando nisso, eu vou precisar da ajuda dele com uma coisa. Sócrates vil, sempre aparecendo quando menos espero. Místios, proteja-me do olhar amoroso dele. Oh, Alcibíades, este momento não pede ciúmes, ele pede amor. Melhor não ter Alcibíades como exemplo. Comporte-se e não beba demais. Então me diga, o que um místios como você pensa de uma festa dessas? As fontes e a riqueza da religião grega, cujos deuses eram bastante próximos dos homens e da terra, radicavam na vida concreta e cotidiana dos gregos, que acreditavam que Zeus estava presente no raio e na chuva, que Hermes acompanhava os viajantes, que Deméter determinava a sorte nos campos, que Poseidon comandava os humores dos mares e que Afrodite regia a vida amorosa. Para os gregos, os deuses interferiam de forma direta na vida dos mortais, comandando a natureza, participando da vida de cada ser humano, zangando-se, premiando, manifestando-se sempre, fosse por meio de trovões, sonhos ou oráculos. Outras entidades mitológicas, como os ninfas, monstros, sereias, faunos, estavam também sempre presentes e atuantes no seu cotidiano. Com relação aos cultos e rituais, podemos dizer que ocorriam em dois níveis separados, o público e o doméstico. Os cultos e rituais religiosos domésticos eram variados e desenvolviam-se com maior liberdade, enquanto os públicos eram estatais, tinham um nítido caráter oficial representando o espírito cívico, e, portanto, suas formas evoluíram mais lentamente. Seus deuses, os gregos, também reputavam histórias, aventuras, narrativas fantásticas que eram passadas oralmente de geração a geração.
A própria palavra mito não tinha o sentido de história fantasiosa que adquiriu posteriormente. Ao contrário, o povo grego acreditava que os mitos eram relatos que provinham dos antepassados e, por isso, eram aceitos como acontecimentos de um passado muito distante. Com o passar do tempo e o advento da escrita, os mitos foram registrados, redefinidos, aprimorados e seus personagens tornaram-se figuras esculpidas em mármore ou bronze, fixando-se a partir daí o que antes era um emaranhado de crenças narrativas e cultos originários da tradição indo-europeia. Esses mitos servem ao historiador como uma importante fonte de conhecimento sobre o pensamento grego e as características de seus cultos. Os mitos gregos, além disso, permanecem atuais por tratarem de sentimentos humanos e muitas vezes traduzirem ou procurarem responder às indagações morais e existenciais que rondam a mente humana. Por isso, ainda falam a nossa sensibilidade. Desse dia em diante, o nosso Hércules não parou mais. Ficou famoso e assim virou ídolo. Oh, yeah! Bem feito, rolo compressor. Grego da semana nas pesquisas fez furor. Assombrou. Hércules deu show. Para cada monstro a lotação se esgotou. Não era nada. 0-0. Mas como herói é o que eu quero. Esse rapaz veio conquistar. Ser herói sem pestanejar. Ser herói não está lá. Ao sorrir fez explodir os corações. Mas os decorei, eu arrasei. Achei vulgar. Vida dos guichês e dos cachês. A grana vai sobrar. Tão rico e famoso. Viu quanto a urna fez lucrar. Diga amém. Foi além. Ao amado Hércules a nota 10 convém. Multidões vinham para ver. E comprar as peças todo peito pra romper. Vem e vence com bravura. Leva todos à loucura. É a coragem em ação. Ser herói por Aclamação. ser herói de repercussão. O que foi mudar dos gladiadores? Hércules. E foi soldado por atores. Hércules. Que homão. Ele é bravo. Salvou sem travo. Hércules. Bem feito, rolo compressor. Invencível, tão audaz. O que ele faz é incrível. Não era nada. 0-0. Mas como herói é o que eu quero. Coisa igual eu nunca vi. E seu herói é. Nosso herói é. Grande herói é. Isso aí. A religião grega era uma religião políade, ou seja, é uma religião das divindades protetoras da cidade. A polis se articula, como vocês já viram, em torno de dois espaços distintos: a ágora, a praça pública, onde se resolvem os assuntos humanos, e a Acrópole, a morada dos deuses. Assim, os deuses que habitavam a Acrópole tinham por missão assegurar a proteção e a prosperidade de toda a comunidade da qual fazia parte. É o caso de Poseidon na cidade de Pilos, por exemplo, e a deusa Atena na cidade de Atenas. O teatro é uma das manifestações mais expressivas da civilização grega, tendo surgido no fim do século VI ou início do século V em Atenas, no âmbito dos festivais dionisíacos. Dionísio tornando-se, no período clássico, uma das divindades cujo culto em Atenas tinha um brilho particular. Dois festivais, em especial o das Lenéias, que aconteciam no final de janeiro, e as grandes dionisíacas, que aconteciam no final de março, tinham como uma das suas atrações a apresentação de tragédias e comédias em concursos dramáticos presididos pelo Arconte, um dos 10 magistrados designado para os assuntos referentes ao teatro. Tratava-se então de uma grande cerimônia religiosa e cívica, ponto alto das festas em honra ao deus. Enquanto Atena era a deusa protetora das artes, dos ofícios e da guerra, Dionísio era inicialmente um deus da vegetação,
aliando em sua figura complexa algumas práticas selvagens e outras estreitamente ligadas à vida cívica. Nas grandes dionisíacas, por exemplo, estavam presentes não apenas os cidadãos, mas também os metecos, os estrangeiros residentes da cidade, bem como os representantes das cidades aliadas de Atenas, que iam nessa ocasião levar-lhe o tributo anual exigido. Os historiadores não chegaram a um acordo se as mulheres atenienses podiam ir ao teatro. Tudo indica que não eram excluídas, na medida em que se tratava de uma cerimônia religiosa da qual participavam por direito. Todos os cidadãos tinham o dever de assistir a essas representações em honra ao deus, e era seu veredito que determinava qual poeta seria coroado. Depois de um novo sacrifício feito no teatro, eram sorteados os juízes que, à razão de um por tribo, pronunciavam-se após os 4 dias de representações cênicas, 3 para a tragédia e 1 para a comédia. O século V a.C. é a grande época do teatro grego, sintetizada pelos nomes de Ésquilo, Sófocles e Eurípides na tragédia e pelo de Aristófanes na comédia. No século IV a.C., a produção dramática é aparentemente menor, já que são reencenadas as peças dos autores do século anterior com mais frequência do que são encenadas peças novas. O termo teatro, do grego teatron, significa local onde se vê, ou local para olhar. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento, que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. Nas celebrações dionisíacas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo em termos de organização e elaboração, até chegar ao que hoje conhecemos como teatro, com enredo, atores, plateia e encenações. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentados durante o dia todo, e muitos duravam vários dias. As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores, sendo muito utilizadas no teatro grego. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs da polis. Dessa forma, as máscaras, antes utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos. A arquitetura dos teatros gregos possuía como característica marcante as construções ao ar livre, chamados de teatros de arena. Em forma de meia-lua, visando uma melhor acústica, eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia. Na época clássica, diversos teatros foram construídos na Grécia. Merecem destaque o Teatro de Delfos e o Teatro de Dionísio. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.